Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula desse curso de Estatística e Probabilidade. E hoje nós vamos falar sobre um tópico extremamente importante, que são os intervalos de confiança. Esse tópico que é muito utilizado quando estamos fazendo inferência estatística, onde nós utilizamos como procedimento para poder estimar algum parâmetro da população através do estudo de uma determinada amostra. Porque a gente vai ver que a estimativa pontual, você tentar, a partir da análise de uma amostra, tentar, por exemplo, estimar qual vai ser a média daquela população, essa estimativa pontual exata, nós vamos ver que é extremamente ineficaz esse processo. Por quê? Porque como a amostra ela tem a característica de ser probabilística, então os parâmetros que são estudados para aquela amostra também são probabilísticos. Então, o mais interessante é você tentar estimar intervalos de confiança para esses parâmetros. E é o que a gente vai estudar na aula de hoje. E aí nós vamos fazer a introdução dos intervalos de confiança, depois vamos fazer o estudo de intervalo de confiança quando a variância da população é conhecida e depois quando a variância é desconhecida. Nós vamos ver como é que funciona isso aí. Então vamos lá. Bom, até agora a gente já aprendeu um pouco sobre estatística descritiva e sobre distribuição amostral. Na última aula nós falamos sobre a distribuição normal, que é uma das distribuições contínuas mais utilizadas. Então nós já sabemos como coletar e descrever dados e nós já sabemos como analisar distribuições de probabilidade, tanto discretas como contínuas. E agora a gente começa a falar com mais frequência sobre a estatística inferencial, que é um dos principais ramos da estatística, o ramo quando você não estuda com uma população, mas sim com uma amostra, certo? A gente está preocupado aqui em estudar uma amostra e realizar a inferência para a população, Por isso que a gente chama esse ramo da estatística de estatística inferencial. E o que é inferência? Bom, a inferência é você tentar estudar uma amostra que a gente acredita ser representativa de um universo de discurso, e aí, a partir das conclusões que você tirar para a amostra, você infere para a população, com um grau de confiança associado. Então, a gente vai falar sobre esse grau de confiança, para essa inferência que estamos realizando. Então, nós podemos ter como exemplo prático de estatística inferencial as pesquisas eleitorais. Esse é o exemplo mais comum, é o exemplo clássico de inferência. O que acontece numa pesquisa eleitoral? Bom, você coleta uma pequena amostra do universo, Então, digamos que o país tem 150 mil eleitores, você faz uma pesquisa com 2 mil eleitores, que é uma amostra bem pequena do universo, e você, acreditando que essa amostragem foi correta, você realiza algum estudo sobre essa amostra e você acredita que pode fazer uma boa aproximação para o universo inteiro a partir do que se estudou apenas para essa amostra, com uma margem de erro. Então a gente vai ter uma margem de erro associada, certo? E você vai ter um grau de confiança associado à sua inferência. Então, a princípio, a gente vai estudar como utilizar amostras estatísticas para estimar o valor de um parâmetro populacional que é desconhecido. Por exemplo, eu quero estimar a média de uma população através de uma média amostral. Eu fiz a coleta dos alguns eleitores dentro do universo, e aí eu quero saber qual vai ser a média de voto do candidato X e do candidato Y através dessa média amostral, certo? Ou eu posso querer estimar o desvio padrão amostral, enfim, existem vários parâmetros que você pode estimar. Na disciplina nós vamos trabalhar apenas com a média, mas você também pode fazer estimativa para o desvio padrão, você pode fazer estimativa de proporção e por aí vai, certo? Então, esses exemplos aí são chamados de estimativas pontuais. É você fazer o quê? Você estimar um valor único para um parâmetro populacional. Por exemplo, a estimativa pontual menos tendenciosa para uma média populacional μ é a média amostral x barra, certo? Então, veja um exemplo. Eu tenho aqui um conjunto de dados de uma população qualquer. Então eu coletei vários números aqui de uma população, 9, 20, 18, 16, 9, 9, 11 e por aí vai. Se eu fizer o cálculo da média amostral, dessa amostra, se eu calcular a média para essa amostra, a média vai ser calculada dessa forma, x é igual a 1 sobre n vezes o somatório de x. Isso aqui vai ser igual ao quê?
vai ser igual a soma de todos os valores, 620 dividido por 50, que dá 12,4. Essa foi a média amostral x barra. E a variância dos dados vai ser calculada com essa fórmula aqui, né? Nós já estudamos isso. Então, a variância vai ser, S quadrado vai ser 1 sobre n menos 1, do somatório de cada xi menos a média amostral ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1.230 dividido por 49, que vai dar 25,1. Então, essa aqui é a média, essa aqui é a variância, ok? Então, a estimativa pontual para o valor da média desse conjunto é μ igual a 12,4, que é basicamente o quê? Pegar a média amostral, 12,4, e inferir que isso vai ser a média amostral, a média populacional, quer dizer. E utilizar S quadrado, né, que é a variância amostral, e assumir que a variância da população é 25,1. Ou seja, você fazer uma estimativa pontual é você acreditar que o valor do parâmetro que você calculou para a amostra é o valor para a população. Só que, o que é que acontece com a estimativa pontual? É praticamente impossível, ou melhor, improvável, é muito improvável que você consiga acertar qual é realmente o parâmetro para a população inteira, certo? Você fazer exatamente essa estimativa. Porque, apesar de ser fácil de calcular, a probabilidade que a média que você encontrou para a amostra ser igual à média da população, ou a variância, né, o desvio padrão, enfim, sejam exatamente iguais ao estimado, é praticamente zero. Porque, por exemplo, se você pegar aqui, ó, digamos que eu peguei as idades dos 40 alunos de uma determinada turma, ou seja, eu peguei toda a população. Eu estou estudando os alunos de uma determinada turma, né, da escola, e eu peguei a idade dos 40 alunos, essa é toda a minha população. Então está aqui as idades dos alunos, 17, 18, 17, 19, 21, 22, 15, por aí vai. Se eu calcular a média populacional, dá 20,9. Bom, como eu estou trabalhando com a população, então eu não tenho incertezas sobre esse valor. Mas vejam o seguinte, eu selecionei uma amostra de 10 alunos, de forma aleatória, certo? Usei a amostragem simples, né? A amostragem aleatória simples. Então, se eu fizer essa amostragem aqui, selecionei esses alunos aleatoriamente, olha qual foi a minha média amostral, 19. Se eu fizer novamente a escolha dos alunos de forma aleatória, a outra média foi 21,8. Em nenhum dos casos eu acertei exatamente qual é a minha média populacional. Por quê? Porque eu tenho uma probabilidade, ou seja, eu tenho uma chance envolvida aí, né, com essa escolha aqui. Então, obviamente que é muito difícil que eu consiga acertar exatamente, né, qual é a estimativa correta. Então, em vez de estimar os parâmetros usando uma estimativa pontual, simplesmente assumir que o que eu achei para a amostra é o que eu tenho para a população, é mais eficaz eu estimar intervalos para esses valores. Então, ao invés de eu tentar estimar exatamente qual é o valor, eu posso tentar estimar um intervalo para esses valores. E aí, uma estimativa intervalar é um intervalo usado para estimar o parâmetro populacional. Qual é a vantagem disso? É que eu encontro um intervalo onde há uma probabilidade associada de o parâmetro populacional estar, né, dentro daquele intervalo. E a probabilidade disso é muito maior do que tentar acertar um único ponto, né, uma estimativa exata. Então, o que é essa estimativa intervalar? Vamos entender. Para formar uma estimativa intervalar, nós podemos calcular uma margem de erro e associar essa margem de erro à nossa estimativa pontual, ou seja, eu encontro a estimativa pontual, x barra, ou se eu estiver trabalhando com variância, né, ou desvio padrão, eu encontro a estimativa pontual e eu encontro um intervalo associado a esse parâmetro. Com isso, eu aumento as chances de eu acertar, né, a minha estimativa. E esse intervalo vai ser dado por o quê? Por uma margem de erro. Então, se eu tiver uma margem de erro associada aqui, com alguma probabilidade, eu consigo ter uma estimativa que me parece ser mais útil, certo? Para tomada de decisão, por exemplo, certo? Então, isso acontece, por exemplo, nos estudos de pesquisa de intenção de voto, né? E aí você tem uma estimativa pontual que é dada junto com a margem de erro para formar um intervalo. Por exemplo, quando você vê no jornal dizendo, olha, o candidato X tem 37% das intenções de voto. Essa é a média de voto desse candidato, com a margem de erro de 2%. Ou seja, você tem um intervalo ali, ó, provavelmente esse cara vai ter 37% com uma margem de erro de 2%, para mais ou para menos, ou seja, ele pode tirar entre 35 e 39. E aí você tem, né, uma estimativa intervalar
para a chance desse candidato aí, para a intenção de voto desse candidato. E aí espera-se que quando você conseguir avaliar a população inteira, ou seja, no dia da eleição, né, a votação que esse candidato tira esteja dentro desse intervalo com alguma probabilidade. Ok? Então, no caso das idades dos alunos, do exemplo anterior, se a margem de erro fosse 2,1, então a estimativa intervalada do exemplo seria dada por 12,4, essa seria a média, né, 12,4, com um intervalo, né, com uma chance de 2,1 para mais ou para menos, ou seja, você teria ali a estimativa para essa média de entre 10,3 e 14,5. O que isso quer dizer? Se você fizer N amostragens daquela população, espera-se que, né, toda vez que você calcular a média para nova amostra, ela esteja dentro desse intervalo. E que quando você conseguir analisar a população inteira, né, a média também vai estar dentro desse intervalo, certo? Então, essa é a ideia da estimativa pontual. Você tem a estimativa pontual, né, e aqui você tem os extremos do intervalo, ou seja, entre 10,3 e 14,5. Assim, o que a gente consegue? Uma garantia sobre a média populacional a partir da média amostral, junta com a margem de erro. E isso nos permite o quê? Tomada de decisão, por exemplo. Então, se você tem, né, faz um estudo para um determinado produto, você quer saber a vida útil de um determinado produto. Ao invés de você trabalhar só com a média, estimativa pontual, você trabalha com um intervalo ali. E aí você pode tomar a decisão com base nesse intervalo. Olha, se a vida útil desse produto é de 3 anos, com um intervalo de 6 meses, né? Uma estimativa intervalada de 6 meses para mais ou para menos, então você pode planejar, por exemplo, quanto tempo vai ser a sua garantia, com base nisso, com base nesse intervalo, e não somente numa estimativa pontual. Então é importante que haja alguma confiança de que o intervalo estimado possua média populacional, e aí, né, a gente tem que estabelecer qual vai ser a confiança que nós teremos nesse intervalo. E o que é o nível de confiança? O nível de confiança é a probabilidade de que o intervalo estimado contém um parâmetro, ou seja, a média. Né? E aí, pelo teorema do limite central, quando o número de amostras, quer dizer, quando o número de instâncias na amostra é maior que 30, ou seja, eu tenho mais de 30 elementos na minha amostra, a distribuição da amostragem tende a ser uma distribuição normal. Pelo teorema do limite central, acredite-se que se você tem mais de 30 observações na sua amostra, então você pode aproximar essa distribuição de uma distribuição normal. Então, em alguns estudos, podemos assumir que os dados se comportam segundo a distribuição normal. Por que essa suposição? Porque isso facilita os cálculos, né? Porque nós podemos utilizar as ferramentas da distribuição normal, como, por exemplo, a normal padrão. Né? Então, a gente não vai precisar fazer cálculos de probabilidade usando integral, por exemplo. Você pode simplesmente consultar a tabela e aí evitar aqueles cálculos matemáticos, né, que envolvem integral, certo? Então, se você quer calcular uma determinada probabilidade, é só você consultar a tabela, né, da normal padrão com, né, o valor de Z, você escolhe, ok?